O Homem e a Cultura, de Alex Leontiev. A teoria da evolução de Darwin estuda o homem como fazendo parte do mundo animal e tem sua origem biológica. A ciência se interessa apenas pela sua origem biológica e social, biológica inata nele mesmo, enquanto a social é adquirida pela cultura. Não será tratado aqui a origem espiritual, por cada um ter suas próprias convicções, e nem muito menos o desdobramento exagerado que faz da origem biológica, chamada pseudobiologia, que teve a sua base racista e formadora do nazismo, e que, de fato, foi um grande erro para a humanidade. A seguir, veremos um pouquinho mais sobre a origem social, que foi melhor explicada por Engels, no seu livro A Origem das Espécies. Nesse livro, diz que o trabalho transforma os homens, que, diferentemente dos animais, não está submetido a leis biológicas, mas a leis socio-históricas. Com isso, não devemos só suprir as necessidades como os primeiros humanos. No próximo slide, vamos ver melhor como se dá essa diferença entre o trabalho humano e o trabalho animal. A exemplo disso, temos um passarinho construindo a sua própria casinha. Este animal não escolhe a forma que deve ser feita, apenas segue o mesmo movimento repetitivo. É sempre igual, nada muda. Veja, ele pega esse graveto e não faz nenhuma distinção sequer se é bom ou ruim para ele ou para os outros. Eles agem para se protegerem da chuva, noite, frio e de outros predadores. Eles não racionalizam como um homem, ele que guarda na memória e acumula conhecimento. Após subir a sua necessidade, ele fica indiferente à sua construção. Durante o desenvolvimento humano, tivemos dois estágios. O primeiro, ele é um ser gregário, que convive com outras pessoas, porém, sempre fugindo pela mata, comparado até mesmo com aquele passarinho que a gente viu antes, que age por impulso. E o segundo estágio, novos elementos são introduzidos, o trabalho e a comunicação. Podemos perceber que a fogueira representa bem esse período, porque é ao redor dela que trabalhamos para fazer nossa comida e nos reunimos para fazer trocas de vivências e melhorar o nosso modo de vida. Pensem nisso. O homem não produz nenhum conhecimento sozinho. Há outras formulações a respeito do que foi visto sobre a teoria da evolução e a origem das espécies. Podemos citar Spencer, que acredita que as leis biológicas prevalecem as leis socio-históricas, como ele mesmo indica na sua teoria de supra-orgânico. Também tem um Hawkins que descreve como a viragem a relação direta da progressão morfológica com o trabalho e seu revés. E, por fim, podemos ver também o Klimberg, que faz uma pretensa alusão científica na tentativa de explicar a diferença entre as espécies, que, pelo contrário, causou foi um holocausto. Recentemente, tivemos um colóquio em Paris, que discutiram sobre o paradoxo da evolução humana. Mas, como diria Leontiev, como essa evolução dos homens se produziu? Dando continuidade aos pensamentos vigentes da época, vamos adiante. Temos agora o Marx. Ele analisa todas as relações humanas com o mundo, sensações, sentimentos, pensamentos, experiências. Para ele, o importante é como desenrola todo esse processo de apropriação pelo indivíduo no âmbito social. Passaremos a dar destaque ao sistema de sinalização de Pavlov, que define como sendo um processo de apropriação das palavras. Ele ainda afirma que existem dados que corroboram com sua pesquisa, mostrando as transformações das funções fisiológicas ao longo do desenvolvimento humano. E o resultado de toda essa transformação só ocorre com a transmissão de aquisições da cultura, isto é, a educação. Todas essas ideias se conectam, porque isso é preciso estudar não só, mas alguns para se ter ideia justa de um todo. Sendo assim, dá para perceber que não há unidade na espécie humana. As pessoas se desenvolvem de maneira desigual, porque as criações humanas não são para todos. O
causa dessas enormes diferenças sociais que surgem sérias desigualdades econômicas entre os homens. A divisão do trabalho demonstra que a concentração das riquezas, acompanhada da cultura intelectual, está nas mãos de uma classe dominante. Aparecem obstáculos de todos os lados, impedindo a luta por justiça, igualdade e liberdade, que penetram nas massas, paralisando a sua vontade e afastando a cultura intelectual. E o choque dessas duas vertentes provoca aquilo que chamamos de luta ideológica. Todas as pessoas deste mundo podem se desenvolver de forma igual, quando as suas necessidades primárias são atendidas, deixando de agir como aquele passarinho que vive preso na sua própria rotina. As pessoas podem se lançar para a cultura, a arte e sabedoria. Então fica a questão do mundo, do futuro do homem, como um fortalecimento do sistema educacional multilateral. É esse o horizonte. E obrigada.